A Revolução Francesa, ela trouxe coisas tão importantes para a gente, a liberdade, a igualdade, a fraternidade, não é mesmo? Porra, não, mas pra todo mundo, né? Ah não, mas pobre no aeroporto ouvindo funk já é demais, né? Mas será mesmo que usar a experiência da Revolução Francesa é o mais importante para a gente entender a chegada dessas ideias aqui nas Américas? Afinal de contas, na França, nem existia mão de obra escrava. Talvez fosse mais interessante pra gente olhar a experiência da Revolução do Haiti. A revolução que começa com uma rebelião de escravizados, que é bem sucedida e proclamam a independência. Bom, se a gente olhar então o contexto de Saint-Domingue, a colônia francesa nas Américas, né, na América Central, ali no Caribe, nós vamos ter uma das colônias mais prósperas e ricas do mundo colonial. Ela produz muito, mas muito açúcar. Chega a produzir 40% do açúcar consumido na Europa. Ao mesmo tempo, é um dos espaços mais brutais de exploração da mão de obra escrava. Os escravizados chegam aí a 90% da população total da colônia. Se nós olharmos a pirâmide social da ilha de Saint-Domingue, nós vamos ter aí os brancos grandes, os grandes proprietários em cima, os brancos pequenos, logo abaixo, que são homens livres, porém não têm grandes propriedades. Os mulatos, que são aí mestiços, mas o mais importante pra gente é que eles têm a sua liberdade. E os escravizados, que vão estar na base da pirâmide, como eu já disse, são aí 90% da população. Eles têm ausência de direitos, ausência da propriedade sobre o seu próprio corpo. E os mulatos, por sua vez, eles vão ter ainda que eles tenham a liberdade, eles não têm os mesmos direitos que a população branca. Se nós olharmos essa pirâmide social, é importante que nós entendamos, a partir daí, uma das principais ferramentas da colonização, que é a divisão para o domínio. O ideal colonial era aproximar os mulatos dos brancos. A diferença racial, segundo a mentalidade colonial, se dava através do acesso à propriedade. Se o branco, mesmo que o branco pequeno, tivesse acesso à propriedade e o mulato também, é interessante que esses dois se aproximem ideologicamente. O mulato, ele busca se entender como um branco, mesmo que como um branco pequeno. Essa ideia de uma classe média mulata, que não é nem escrava e nem grande proprietária, faz com que o sistema escravista de Saint-Domingue fique mais amaciado, cheio de eufemismos. É importante a gente entender que no campo ideológico, no campo das ideias, esse mulato vai sempre buscar a proximidade com o negro. Mas a qualquer crise no sistema escravista da época, a repressão batia diferente para o branco pequeno e para o mulato. É nesses momentos de crise em que a repressão cai sobre a sociedade, principalmente sobre os escravizados, em que os mulatos são tratados da mesma forma como os escravizados. Então, essa contradição que os revolucionários, as rebeliões de escravizados vão explorar para avançar com o projeto revolucionário. A brutalidade, o chicote, não estrala do mesmo jeito para o branco pequeno, da mesma forma como estrala para o mulato. Ainda que essa ideia da classe média meio misturada seja essencial para o sistema escravista. Na prática, nas contradições e na crise, não é da mesma forma que esses dois são tratados. Bom, a Saint-Domingue é uma colônia francesa. E nós sabemos lá que em 1789 começa a Revolução Francesa, tem a tomada da Bastilha e tal. O que é importante para a gente aqui para entender em relação ao Haiti? A elite colonial busca se afastar da metrópole francesa, com medo de perder os seus escravos, né? Os brancos pequenos se identificam com os jacobinos.
Mas ainda assim, é interessante a gente entender que o escravizado não é visto como uma pessoa, como um ser humano. E aí que está a contradição. Embora eles defendam alguns ideais jacobinos, na prática, 90% da população não tem acesso à tal da igualdade, da liberdade, porque afinal de contas eles não são vistos como pessoas. 2 anos depois da tomada da Bastilha, a rebelião dos escravos começa, em 1791, e ela é liderada pelo Toussaint Louverture, e ele vai explorar as tensões entre França e a Espanha. Se nós olharmos o mapa, nós vamos perceber que uma parte é domínio espanhol e outra parte é domínio francês. E o Toussaint, ele vai usar sim essa tensão entre essas duas metrópoles, mas para avançar a luta contra a escravidão. Bom, nós sabemos que os jacobinos chegam ao poder e eles abolem de fato a escravidão. E isso acaba sendo sim um avanço para os revolucionários, para a rebelião de escravizados que já tomou um caráter revolucionário. É interessante que a gente entenda aqui que uma rebelião de escravos, ela é uma revolta da forma mais violenta e brutal. Se a escravidão ela é uma forma brutal de controle sobre os corpos, não é à toa que esses rebeldes, que esses escravizados que estão lutando contra a escravidão, vão usar das mesmas formas que oprimiam a eles para se libertar. Então nós vamos ter, obviamente, a execução de vários donos de escravos, a rebelião se alastrando e lutando contra os senhores de escravos ao longo de anos. Porém, como tudo que é bom dura pouco, os girondinos assumem, a alta burguesia assume o processo revolucionário francês, Toussaint é preso. Napoleão invade Saint-Domingue, prende Toussaint, retoma os grandes proprietários, as suas posses, e cabe agora a Jean-Jacques Dessalines assumir a frente da revolução. Ele vai lutar então contra os franceses e proclama a independência em 1804. É proclamada a independência então após anos de luta de escravizados expropriando os seus antigos mestres, os seus antigos proprietários. Essa afronta da metrópole com Napoleão, com o governo girondino, tentando retomar os antigos proprietários, os antigos donos, vai ser aí essencial para a gente entender a quantidade de violência que é usada nesse processo. Porém, é importante a gente entender que, como conclusão desse processo, nós teremos a primeira independência negra. Se nós olharmos a Constituição de 1805, que é colocada pelo Jacques Dessalines e pelos rebeldes, a primeira Constituição do Haiti, que tira o Haiti desse caráter de colônia e traz o Haiti para um caráter de país mesmo, nós teremos aí, no artigo 12, nenhum branco pode ter posse no país. O mais importante é todo cidadão terá a nomenclatura genérica de negro. E aqui está talvez o ponto central para a gente entender a importância da Revolução do Haiti. O negro não mais tratado como a diferença da tonalidade, mas sim como uma categoria social de cidadania, um avanço na cidadania, um avanço no debate sobre a tal da igualdade, da liberdade, da fraternidade. Ora, liberdade para quem, não é mesmo? Os escravizados conquistaram com as próprias mãos essa liberdade. A negritude passa a ser vista aqui, então, enquanto uma categoria política, e não enquanto uma categoria de tom de pele, de cor de pele. É importante a gente entender que a divisão, o colorismo usado pelos donos de escravo, pelo colonialismo, é essencial para manter a escravidão funcionando. Os escravizados vão usar a unificação, a junção dos mulatos com os negros para conseguir, através dessa união, avançar com o projeto de independência, com o projeto revolucionário. É interessante a gente ver que essa Constituição traz vários avanços, por exemplo, a laicidade do Estado. Por isso que, quando o Haiti avança com
a igualdade, ele avança com a abolição da escravatura nas Américas, ele representa automaticamente um perigo para todo o resto das Américas que usa mão de obra escrava. Simão Bolívar, um dos libertadores, vai no Haiti durante um tempo e promove a abolição da escravatura nas lutas que ele vai travar ao longo da América Latina. As elites, as oligarquias brasileiras morrem de medo dos ecos da Revolução Haitiana no Brasil. Não é à toa que eles acabam com a Conjuração Baiana por causa desse medo que eles vão ter dos negros escravizados aqui no Brasil olharem para isso e se identificarem com esse processo e buscarem nesse processo algum tipo de inspiração. Ah, mas não é certo falar que apenas vidas negras importam. Poxa, todas as vidas importam. Antes dos jargões liberdade, igualdade, nós precisamos pensar quais pessoas são consideradas humanas. Pois a condição de ser humano vai além da condição biológica do corpo humano e passa sim pela garantia da dignidade na vida em sociedade. Depois que nós olhamos para a trajetória da independência e da revolução no Haiti, será que as vidas negras e brancas são consideradas dignas da mesma forma na nossa sociedade nos dias de hoje?